da segunda edição da Feira Lusitana. Primeiramente vamos lançar um livro, Loriga Autárquica, desde 1891 a 1955. Este livro é da autoria do Dr. Augusto Moura Brito, tem a colaboração da Junta de Freguesia de Loriga e a colaboração da Fundação Cardoso de Moura. Vamos dar início aqui ao livro e vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Boa tarde, caros amigos, caras amigas, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Padre Francisco, membro da Junta de Freguesia de Sacavém, meu amigo, grande amigo, Dr. Augusto Moura Brito. Padre João! Já disse Padre João? Não disse. Francisco! Desculpa. Padre João Barroso, ok? Meus amigos, a grande historiadora brasileira Emília Viotti da Costa referiu um dia: um povo sem memória é um povo sem história. Estamos aqui perante um contributo inestimável para a memória futura, para a memória de Loriga. O meu amigo Augusto Moura Brito, um dos fundadores da ANAOR, Associação de Naturais e Amigos de Loriga, autor do artigo Breve História de Loriga, publicado no Cancioneiro da Vida de Loriga e da obra Filarmónica Lorigense, a Sociedade Recreativa e Musical Lorigense, um percurso histórico, 1906-2016, apresenta agora Loriga Autárquica, 1891-1955, subsídios para a sua compreensão. Neste sentido, é para mim uma honra e um privilégio fazer o prefácio de uma obra que pretende dar a conhecer parte da história autárquica de Loriga, permitindo que as nossas gentes possam ter uma compreensão do papel decisivo e insubstituível que o poder autárquico teve para o desenvolvimento da nossa terra. A pesquisa exaustiva levada a cabo pelo autor, Augusto Moura Brito, enriquece a nossa memória coletiva, une-nos como identidade e presta uma, mais que merecida, homenagem a todos os loriguenses que, no período temporal estudado, lutaram pela nossa terra, que não regatearam esforços, que não baixaram os braços, que se entregaram em prol da comunidade e na melhoria da sua qualidade de vida. Hoje continua a ser esse o espírito que norteia aqueles que exercem o poder autárquico da nossa freguesia. Servir a comunidade procurando soluções para os problemas, anseios e aspirações dos loriguenses. Esta obra indica-nos claramente que a tarefa dos autárquicos da freguesia é difícil, mas não é menos desafiante. São muitas as limitações com que somos confrontados diariamente. E eu sei, com experiência própria, como a obra refere na sua introdução, é necessário ação, criatividade e muita vontade de acreditar e lutar pelo bem público. Sobretudo quando a freguesia se situa no interior serrano. Meus amigos, nós estamos no interior do interior. Mas sei também que é possível, com a união de todos os loriguenses, fazer jus à nossa história, transformando Loriga uma terra de futuro. Obrigado, meu caro amigo Augusto Moura Brito, por fazeres história, por fazeres do povo de Loriga um povo com memória e um povo com história. Sei que continuarás este legado e neste desígnio continuarei a teu lado. Obrigado a todos. Então agora vamos dar a palavra ao autor do livro, o Dr. Augusto Moura. Vamos juntar aqui. Muito boa tarde aos presentes. Dirijo-me, em primeiro lugar, ao Santíssimo Senhor e agradecer ao Santíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ceia, ao Santíssimo Senhor Presidente da Assembleia da Freguesia de Loriga, ao Santíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Loriga, ao representante da Junta de Freguesia de Sacavém, o secretário e arquiteto João Garcias, e Santíssimo Senhor Reverentíssimo Padre João Barroso, excelentíssimos órgãos sociais da Fundação Cardoso de Moura,
respectivamente nas pessoas do Sr. Presidente do Conselho Comunitário, Presidente do Conselho de Administração, Presidente do Conselho Fiscal, Presidente do Conselho de Administração, já referido. Excelentíssimo Sr. Presidente e respectivo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Louriga, Excelentíssimos Srs. Presidentes da ANALOR e representantes das várias associações de Louriga, minhas senhoras, meus senhores louriguenses. Quando iniciámos este livro, o nosso objetivo era, estimulado pelo espírito da curiosidade, encontrar no arquivo da Junta de Freguesia de Louriga, e apenas só nele, razões de tornar mais claras algumas das dúvidas informativas que o nosso subconsciente tinha colocado enquanto jovem e residente em Louriga. Ao mesmo tempo, permitir-me divulgar mais alguns contributos para a história da freguesia de Louriga. À medida que o tempo decorria e a pesquisa ia alargando os nossos saberes, logo essa curiosidade se transformou em conhecimento mais substantivo de um território que gostamos intensamente. Foi nele que nascemos, crescemos, convivemos e onde aprendemos as nossas primeiras letras com o professor primário Alberto Pires Gomes. O período temporal sobre que incide a nossa análise está compreendido entre os anos de 1891 e 1955, portanto durante 64 anos, analisando 998 documentos distribuídos por livros de atas e outros avulsos. Iniciei a pesquisa no ano de 1891, porque é o ano em que há documentação disponível no arquivo da Junta de Freguesia de Louriga e também porque noutros onde poderia encontrar mais alguma documentação, torna-se inadequados à minha disponibilidade, que não é muita, e ao meu comodismo, que é algum. A escassez de documentação existente neste arquivo da Junta de Freguesia de Louriga constituía um primeiro escolho, mas a nossa vontade conseguiu superar esta e outras adversidades, tais como anos em que não há uma ata sequer, outros apenas uma ou duas, noutros interrompidos sem documentos e, o mais incrível, há um livro em que algumas folhas foram selvaticamente retiradas. Nem sempre o zelo e a honestidade são a mensagem que perdura e a gramática educacional que se quer ver vitoriosa. Ocultar, ofuscar e passar em branco será sempre o último dos desígnios, mas também porque o tempo foi e será sempre um bom julgador e sentenciador da ação humana. O trabalho ao longo dos 64 anos de vida autárquica na freguesia de Louriga foi balizado num tempo que nós próprios delineámos por razões documentais e afetivas, com início em 1891, como referi, ano da documentação disponível no arquivo da Junta de Freguesia, e o final no ano do nosso nascimento, 1955. De grosso modo, também porque os consideramos enriquecedores, sobretudo pela ocorrência de muitas novidades transformadoras da vida dos povos, como várias vezes vi escrito nas atas, e que tornaram a vida comunitária mais autêntica, mais fluida, mais humana, mais facilitada, mais consentânea com os padrões da modernidade que hoje são exigidos, mas que naquele tempo eram inexistentes e era fundamental realizar, tais como novas vias de comunicação. Até então os caminhos eram ainda os do período romano ou medievico, deslocalizar o cemitério do centro comunitário exatamente neste local, existente aqui neste local, e construir um outro, primeiro uma primeira fase em 1892, depois uma segunda fase em 1927 e uma terceira fase em 1933, em concomitância com todo um conjunto de ações que exigiram astúcia, inteligência e racionalidade nos métodos adotados. Dotar a freguesia de fontes públicas, com o auxílio dos louriguenses imigrados no Brasil e os residentes, materializando-se em 1905-1907. Normalizar e desenvolver um conjunto de infraestruturas para o ensino primário, renomear a toponímia da vila,
efetivar e normalizar o espaço territorial suportado na clarificação e limitação dos baldios, atuar e ser criativo na assunção e captação de receitas, quer através da pastagem dos gados, resinagem ou venda de águas para a rega ou outras iniciativas. Construir albufeiras no espaço serra, instalar os correios telégrafo e postal, facilitar a instalação de unidades industriais, eletrificar a freguesia que ocorreu em 15 de 11 de 1912, reconstruir o espaço viário interno na freguesia passando pelo ordenamento e requalificação urbana e, circunstancialmente, mas demasiadamente mortífera, como foi saber debelar e ultrapassar uma crise de saúde pública, a epidemia de 1927. Pela gestão desta freguesia passou muita gente boa, apresentando aqui e ali excelentes soluções de comunitarismo e progresso, uns mais eficazes e eficientes do que outros, mas sempre devotos pelo desenvolvimento da sua terra, da sua vila, como se referiram insistentemente a ela. Não obstante o aumento das receitas para o provimento de muitas necessidades fosse sempre a preocupação de muitos, a implementação de algumas medidas nem sempre foram do agrado de todos e tomadas pelo nosso amigo António Cardoso de Moura, nomeadamente em mandar fazer pedreiras públicas em 15 de 3 de 1926, a cobrança de um novo imposto autorizado pela Comissão Administrativa da Câmara de Ceia e denominado ad valorem a partir de 15 de setembro de 1926 e, por último, o lançamento do imposto de prestação de trabalho em 30 de 10 de 1927, especificamente para melhorar os caminhos públicos e retirar as ossadas do cemitério. Neste período de 1891-1955, foram 19 os presidentes, nunca esquecendo todos os outros que assumiram funções de vogais, ora como vice-presidentes, secretários, tesoureiros ou mesmo escrivães das atas. Deste universo, 3 foram padres, 2 no período entre 2 de 1 de 1893 e 1 de 11 de 1910, na junta da paróquia de Louriga, como então era designada, e um outro no período entre 2 de 1 de 1942 e 2 de 1 de 1946. Este livro está estruturado em temas, organizados segundo uma ordem cronológica e, à medida que iam surgindo nas atas, destacados segundo uma importância que considerei relevante para a sustentabilidade e desenvolvimento de um território que é o nosso e que devemos partilhar enquanto sustentáculo identitário de um património e de uma memória que ele próprio constitui e ajuda a edificar. Não obstante este desiderato investigativo colocado a nós próprios, creio considerá-lo pioneiro para a compreensão do nosso presente, à luz do estudo e interpretação de um passado recente da freguesia de Louriga. Foi esta gramática do conhecimento que quisemos colocar a descoberto para evitar os desvios entretanto cometidos e apostar na emissão de um conjunto de mensagens proativas e assertivas em prol de um paradigma onde a sustentabilidade e o desenvolvimento fossem a sua prioridade. Louriga foi sempre uma vila com pessoas e para as pessoas. A riqueza documental resultante deste trabalho heurístico sério e continuado, muitas vezes atravessado por escolhos vários e estando ainda muito longe de estar terminado, nos faz prosseguir em prol da verdade que sabemos estar à nossa beira. Mesmo conscientes deste predisposto incomensurável, o nosso trabalho só poderá ter utilidade se responder a algumas das interrogações. Que mais-valia apresentaram no início a devoção a Nossa Senhora da Guia, São Sebastião, Santo António e Sagrado Santíssimo Sacramento na economia autárquica. Não esqueçamos que as primeiras receitas vêm das esmolas, dos crentes a estas entidades religiosas. Louriga foi uma freguesia onde o progresso foi uma obsessão comunitária. Que força impelidora moveu os seus presidentes enquanto agentes do desenvolvimento sistémico? Que apostas tiveram maior valorização na vida das populações? A paixão e o amor por Louriga foram um fator determinante dos presidentes?
Que papel desempenhar os baldios, o gado, a água e a indústria na sustentabilidade autárquica da freguesia de Loriga? Se respondermos a este conjunto de interrogações, veremos por bem emprego o nosso empenho e o nosso labor. Todos ficaremos a ganhar. A história local ficará mais enriquecida e valorizada e o nosso conhecimento interrogar-se-á doravante na senda de um querer e querer ir mais além. Por último, afirmar que, enquanto pesquisadores, o nosso labor heurístico resistiu sempre às contrariedades surgidas, assente numa persistência infindável, num desejo interminável e com um único objetivo: contribuir com que o nosso trabalho investigativo seja um alicerce de um novo edifício do conhecimento histórico da terra onde nascemos e despolete índices de gerar sentimentos de mobilização nas gentes de Loriga. Quão bela, majestosa e ímpar. Loriga no nosso coração. Viva Loriga! Obrigado. Do orçamento participativo se conseguiu juntar em torno daquilo que foram os projetos até agora apresentados e quer numa, quer noutra situação das primeiras edições, foram exatamente os projetos mais votados nesse mesmo contexto. Portanto, deixar aqui um agradecimento exatamente por esta iniciativa mais uma vez se realizar e espero também que as próprias condições climatéricas e demais se reúnam no sentido de que esta edição seja mais um sucesso à semelhança do ano anterior. Depois, queria felicitar o Dr. Augusto Moura Brito por mais um valor que trouxe de forma acrescida a Loriga, no sentido desta obra Loriga Autárquica, que logicamente faz um retrato daquilo que foi um conjunto de anos, desde 1891 até 1955, e que desta maneira ajuda logicamente aqueles que estão a decidir os interesses desta terra, mas também que seja um processo de aprendizagem que pode verter para os demais, que os ajude a tomar decisões no presente abalizadas naquilo que foi o passado, mas sempre com o objetivo primeiro de criar condições que sejam condições de desenvolvimento, que sejam condições de qualidade e bem-estar para aqueles que beneficiam direta e indiretamente de uma gestão, no caso concreto, da freguesia de Loriga. É uma responsabilidade grande para todos nós e, por isso, o que desejo é que este semear possa ser um semear em continuidade, porque há aqui um conjunto de anos que falta, logicamente, fazer. Serão as tais cenas dos próximos capítulos que nós muitas vezes estamos habituados a verificar naquilo que são as entradas que os órgãos de comunicação social nos permitem fazer relativamente às mais variadas situações e, por isso mesmo, como dizia o Sr. Presidente da Junta, um povo que não tem memória, logicamente, não tem também capacidade de reconhecimento ou de, eventualmente, de possibilitar também, por via dessa memória, erros que foram cometidos e que podem e devem ser alterados para que o prosseguimento em torno dessa qualidade de vida e bem-estar possam efetivamente acontecer. Portanto, que tudo corra da melhor forma. É um prazer e uma honra, mais uma vez, estar convosco e até a uma próxima oportunidade. Um abraço para todos. Agora vamos dar início à abertura da Feira Lusitana, da segunda edição da Feira Lusitana. Eu convidava o Sr. Presidente da Câmara, mais os organizadores, para se dirigirem ali para o pé da porta da Casa Lusitana, e depois ali um dos coordenadores desta organização vai dar as boas-vindas a vocês todos. Então vamos nos dirigir para ali e vamos dar início a mais uma edição da Feira Lusitana. Esse aí é que está mais fácil de tirar.